Um esquema de espionagem no coração do poder. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, está no centro de uma crise. A denúncia é grave e vem da própria Polícia Federal, que revelou uma estrutura paralela de monitoramento funcionando dentro da agência, durante o governo Bolsonaro, com ordens, comando e desvio total da função institucional. Relatórios clandestinos, monitoramento ilegal de pessoas e uma rede de desinformação sendo alimentada com apoio interno. Tudo isso usando ferramentas de inteligência do Estado. Entre os alvos das ações ilegais estão jornalistas e organizações da sociedade civil. O jornalista Leandro Demore, nosso colega, por exemplo, teve a atuação monitorada. O ICL também foi alvo de uma tentativa de destruição de reputação pela operação clandestina. A investigação da PF já pediu o afastamento da cúpula atual da ABIN. E os próprios servidores se manifestaram pela demissão da diretoria da agência. A crise agora é institucional. A pergunta que fica é como uma agência que deveria proteger a República foi usada para atacar adversários, distorcer informações e censurar vozes críticas. Terça-feira, 24 de junho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes, que está começando. Aqui você já sabe, sempre com um convidado, uma convidada. A gente vai analisar uma notícia importante do momento. A gente vai conversar sobre a ABIN Paralela com a Juliana Dalpiva, nossa Ju, aqui do ICL Notícias. Ela que está a postos para contar todos os detalhes, todos os bastidores, o que vem daqui para frente, aliás, agora com a PGR e o STF também. Ju, bom falar com você mais uma vez, seja muito bem-vinda. Oi, Gabi, bom dia, um prazer estar aqui com você, com a turma do Em Detalhes. E vamos lá analisar essa ABIN Paralela. Vamos nessa. Acho que a gente pode começar falando do saldo dessa investigação da Polícia Federal, né, sobre a ABIN Paralela, Ju, porque resultou no indiciamento de mais de 30 pessoas, né? Eu queria saber o que você destaca de mais importante dessa história toda, porque tem um custo de 27 milhões de reais aos cofres públicos, tem um custo político, né, quer dizer, você usar uma estrutura, um aparato para proteger a família de um ex-presidente, isso é gravíssimo, enfim. E a gente descobriu, mais recentemente, que queriam usar também para interferir, para virar as eleições de 2022. Então, quais são os destaques que você traz como os principais, concluindo essa investigação? Eu acho que o primeiro ponto que a gente, até para olhar para a história toda e não perder de vista, é compreender o seguinte. A gente só sabe da existência da ABIN Paralela pelo trabalho da imprensa. A imprensa brasileira, em diferentes veículos e repórteres, vem apontando que a Agência Brasileira de Inteligência estava sendo usada de modo ilegal a serviço de Jair Bolsonaro, não é mais a serviço do Estado brasileiro, e isso vinha acontecendo desde 2019. O que o relatório aponta é isso, a existência de uma organização criminosa que foi criada lá dentro do Palácio do Planalto, gestada com o filho do presidente da República na época, né, com o Carlos Bolsonaro, para benefício de Jair Bolsonaro. E aí, por isso, ramagem vai para lá. Essas primeiras informações sobre isso já vêm até por denúncia do Bibiano, naquela época, do próprio Santos Cruz, que já apontava também a existência desse problema de alguma maneira, sem se aprofundar. E vou frisar aqui, Gabi, a Procuradoria-Geral da República não fez absolutamente nada na gestão Augusto Aras, mesmo com essas até menções públicas dessa situação por parte do Bibiano e do Santos Cruz naquela época. Mas as informações que começaram a pipocar aqui e ali sobre o gabinete do ódio, os assessores do gabinete do ódio, que difamavam quem quer que fosse que interessasse ao governo Bolsonaro, tanto os aliados quanto os adversários e magistrados. Então, acho que esse primeiro momento, que é comprovar a existência e a extensão
da organização criminosa é extremamente importante. E como o trabalho da imprensa é fundamental. E aqui também aí reconhecer que a gente tinha essa noção das coisas, mas a gente não sabia do uso do software First Mile. E ele vem à tona, a existência do uso do software até, por uma reportagem do Globo. Então, acho que o primeiro ponto é mostrar que essa investigação, que foi muito bem feita pela Polícia Federal, ela começa por causa do trabalho da imprensa. E acho que isso é fundamental. E também pela ausência do trabalho da Procuradoria-Geral da República na gestão Augusto Aras. Importantíssimas essas observações todas que você traz, e aí tem o segundo passo, vamos dizer assim, né? Olhando para frente, esse relatório da PF ele foi entregue para o Supremo Tribunal Federal, para a PGR, que agora vai determinar as próximas ações. Enfim, qual que é a expectativa a partir de agora? Tem um ponto importante dessa história, que é o Jair Bolsonaro, porque foi muito discutido ali, tem um meandro que é jurídico, na verdade, do porquê não ter um indiciamento formal do Jair Bolsonaro. Então, eu acho que nessa parte vale a pena explicar as duas coisas, né? É importante, até porque as pessoas precisam entender qual é a confusão que se deu aí, até porque fizeram um estardalhaço na imprensa sem necessidade desse detalhe que, enfim, nesse ponto da investigação, na conclusão da investigação, relatório final de inquérito, o importante, Gabi, é apresentar todos os fatos encontrados, todos os crimes encontrados, porque quem vai oferecer denúncia é a Procuradoria-Geral da República. O indiciamento formal não se deu, para as pessoas compreenderem, porque Jair Bolsonaro já é réu, não é nem indiciado, tá? É réu, no processo da tentativa de golpe de Estado por organização criminosa. Ele também já responde por esse crime lá. Então, é preciso que a PGR e o Supremo façam uma sinalização para a PF, no sentido de que essas organizações são diferentes e atuam em separado, porque ele não pode responder pelo mesmo crime se for a mesma organização. Então, assim, é uma questão técnica, formal, importante para a questão processual. Em nenhum momento está se isentando o Bolsonaro de nada. Não estão dizendo, não tem crime nenhum, não tem problema nenhum, Bolsonaro não tem nada a ver com isso, foram os outros. Ao longo do relatório, ele consta como parte do núcleo político, que é um dos núcleos dessa organização criminosa que atuou fazendo espionagem ilegal dentro da ABIN. Então, eu até assim acho que é importante que as pessoas entendam, mas é importante que elas também não se preocupem tanto com a questão do indiciamento, porque o indiciamento é para a Procuradoria-Geral como um indicativo de crime. O que vai contar mesmo é a hora que a PGR formalizar a denúncia. Quem vai ser denunciado? Porque a lista de indiciados, do ponto de vista legal, não muda para quem é indiciado, para quem não é indiciado, essa questão, né? A pessoa não responde processo por ser indiciada. É preciso que ocorra a denúncia. E a denúncia pode acontecer, pelo entendimento da PGR, tanto da lista dos 37, quanto 40, 50, outras pessoas que eventualmente a PF não tenha indiciado, por não ter encontrado os elementos suficientes, ou então a PGR também pode diminuir essa lista e fazer uma denúncia com menos pessoas, que foi o que aconteceu no caso do golpe, por exemplo. A PF indiciou, se não me engano, 40 pessoas. E hoje a gente tem 34, se não me engano, respondendo o processo por tentativa de golpe de Estado. Então, inclusive, tem 2 que a denúncia não foi recebida. Então, assim, a gente precisa olhar para a questão do indiciamento com calma. Não significa nada, né? Assim, o fato dele não estar lá na lista formal. Os crimes que Bolsonaro cometeu estão apontados ao longo do relatório de mais de 1.000 páginas da Polícia Federal. E aí a gente tem os Bolsonaro, quando a gente olha para toda a estrutura da família diretamente implicada. Quer dizer, o Jair, ele era o principal beneficiário dessa história toda, porque ele estava querendo proteger a família. Agora, o Carlos, quando a gente olha
para os filhos, ele é o que está mais implicado, né? Foi um dos principais nomes que apareceu nessa lista de indiciados da Polícia Federal. Seria o idealizador, né, dessa estrutura de inteligência paralela, tá ali atuando, aliás, nem atuando, né? Arquitetando uma milícia digital. E o Flávio Bolsonaro e o Jair Renan também aparecem, só que de maneiras diferentes, né? O Jair Renan seria quase um monitoramento preventivo e o Flávio tentando atuar para protegê-lo de uma investigação. Eu queria que você detalhasse um pouco também qual é o papel de cada um dos Bolsonaro nessa história, Ju. Gabi, não ia ter a BIM paralela se não tivesse governo de Jair Bolsonaro. Eles entram né, na presidência da República, eu estou falando eles, porque independente do Bolsonaro ter sido eleito presidente e os filhos sequer terem qualquer coisa a ver com a presidência em si, a família tomou posse junto, né? Então, o que você vê? Essa estrutura da BIM paralela, ela é criada para espionar adversários, criar informações falsas, narrativas, difamações contra os adversários, no primeiro momento, ou seja, qualquer pessoa que não tivesse junto com eles, mas também podia, e aí Supremo, enfim, jornalistas, mas também fustigava aliados que estivessem, vamos dizer assim, criando asas. Vou citar aqui o nome de um dos indiciados, que é o José Matheus Salles Gomes, até tá errado o sobrenome dele em um lugar do relatório, é José Matheus Salles Gomes, o apelido dele é Zoeiro. O José Matheus, o Zoeiro, foi localizado pelo Carlos Bolsonaro ainda em 2013 para 2014, para vir trabalhar com o Carlos Bolsonaro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ele foi trazido do Ceará para cá, porque ele tinha uma página no Facebook que era muito grande e fazia essa coisa desses memes agressivos e violentos. E aí ele traz o Zoeiro para ser funcionário de gabinete e é com ele que eles gestam ali vários dos ataques. Depois, mais tarde, vão ser cooptados outros assessores para o mesmo tipo de serviço, e aí se monta esse grupinho que depois ficou sendo chamado de Gabinete do Ódio. Todos eles vão com o Bolsonaro para a presidência da República, viram assessores especiais do Bolsonaro. E aí eles vão atuar em coordenação com essa gente que é colocada lá na ABIN, esses policiais federais levados pelo Ramagem, junto com o Ramagem, para a ABIN. E aí cria-se narrativas dentro da BIM, passam para esses assessores e aí vai andando, né? Isso tudo vai andando rede adentro para atacar qualquer um. Esse é um dos braços, né? Ou seja, criar suas próprias histórias para poder atacar as pessoas. O outro braço da estrutura da família dentro tem a ver com tentar proteger a família das investigações. Um dado importante que foi identificado dentro das investigações é como o Carlos, de novo usando a estrutura do gabinete dele, chama uma assessora dele chamada Luciana, que também foi indiciada, e ela entra em contato com o Ramagem no momento em que ele já não está mais na direção da BIM, mas pelo jeito tinha acesso, para saber informações sobre uma investigação que envolveria o Bolsonaro e os filhos. E aí a mensagem que ela manda para o Ramagem é investigar se podia ter informações sobre o PR e 3 filhos. PR é uma sigla para fazer uma referência a presidente. Todo mundo sabe disso. Já vimos Sim. várias vezes mensagens se referindo ao Bolsonaro desse jeito, PR, ou seja, presidente. Mas aí ela foi lá prestar depoimento e contou a história de que era para saber de um pastor, né? Foi essa a história que ela contou, só que o número que ela aponta é um número que não dá com investigação nenhuma, então as informações dessa mensagem não batem. Mas o que interessa é o seguinte, é uma assessora do Carlos tentando acessar alguma coisa relativa a uma investigação. E naquela época ali, quando ela manda essa mensagem, ela procura o Ramagem algumas vezes, depois da eleição de 22,
já tinha investigação sobre a situação do uso da PRF para tentar barrar os eleitores de chegar nas votações, nas centrais de votação, né? Então, já estava rolando essa investigação e vários dados levam a crer que o que ela queria saber era em relação a essa investigação. Me chamou a atenção, assim, não acho que o Carlos estava mais preparado para a ideia de ser investigado, então não se encontraram muitos dados, os computadores dele, na busca e apreensão da casa dele, até esse momento a gente não tem maiores detalhes sobre o envolvimento. Aparentemente ele estava mais protegido para a ideia de uma busca e apreensão, até porque o próprio Bolsonaro veio falando que acorda com essa tensão de sempre ser acordado pela Polícia Federal. Mas esse é um pedaço. E aí, também, como já está amplamente comprovado, a ABIN foi usada para tentar criar uma situação para anular a investigação sobre lavagem de dinheiro, peculato, no gabinete do Flávio na época da Alerj, quando o Flávio estava respondendo essa investigação aqui no Rio de Janeiro. Então, tem aquela reunião com as duas advogadas, o Ramagem é chamado o Heleno também. E além desse episódio, tem o episódio do Jair Renan. O Jair Renan foi investigado por tráfico de influência e, em determinado momento, a ABIN é acionada para investigar o sócio dele, onde é que estava um carro que ele tinha ganhado nesse processo de influência lá de umas empresas. Então, tanto queria usar para criar narrativas, espionar pessoas, e aí também fazendo uso daquele software, o First Mile, que você coloca um telefone e ele te mostra já a localização de onde está a pessoa, como também existia o uso dos agentes da agência para monitoramento na rua, para fazer operação controlada de vigilância. Então, não é só o uso do First Mile, é o uso da agência, dos recursos humanos da agência, em favor de uma inteligência que era para Jair Bolsonaro, pessoa física, não para Jair Bolsonaro, que estava presidente da República. Exato, falando nesse uso, né, dessa estrutura, tem a utilização dos recursos públicos, inclusive, né, para fabricar mentira, vínculo fraudulento no caso do ICL, né, que não se comprova, mas tentaram fazer ali um vínculo entre o ICL e desvio de verba federal usando o Leandro Demore, né, jornalista aqui, nosso diretor de jornalismo, porque ele tem um programa, né, na EBC, na Empresa Brasileira de Comunicação, e também trabalha no ICL. Então, vazou também, né, Ju, quando a gente recebeu, teve contato com esse relatório final da Polícia Federal, os agentes conversando sobre como fazer acontecer esse vínculo. E antes disso, até, foi uma reportagem que vocês, com exclusividade, trouxeram na coluna, né, você e o Igor Mello, se eu não me engano, falando justamente sobre o pavão misterioso. Anteriormente, já existia uma tentativa também de incriminação do trabalho do jornalismo, né, que era uma tentativa de descredibilizar a Vaza Jato na época, né? Gabi, esse é outro detalhe, acho que, do relatório, que é um detalhe, mas que que é um relatório de 1000 páginas. E aí, muita informação importante. As mensagens são de junho do ano passado, em 2024, né? O tempo que levou para que se chegasse a todos esses crimes permitiu que pessoas que estavam lá dentro da agência e que faziam parte dessa estrutura criminosa continuassem fazendo esse tipo de expediente, mesmo após o fim do governo Bolsonaro. Então, é muito grave que a própria agência não tenha, uma vez que a primeira fase dessa investigação, que eram as operações Última Milha, como estavam sendo chamadas desde outubro de 23. A primeira fase é outubro de 23. Aí depois a segunda fase a operação no Ramagem, a operação de busca e apreensão no Ramagem, é janeiro de 24. Em fevereiro, o Carlos é alvo, a terceira. Então, já tinham ocorrido 3 fases de investigação da Polícia Federal sobre o uso da agência, já apontando, por exemplo, para o fato de que a atual cúpula da agência, a direção da agência, estava criando obstáculos para se apurar os crimes
que aconteceram na época do governo Bolsonaro. E aí, o governo Lula não fez nada, né? Assim, a Casa Civil da Presidência da República está acompanhando há mais de um ano as suspeitas e os indícios de prova apontados pela Polícia Federal sobre o envolvimento da atual cúpula da ABIN, e nada fez. Então, vai surgir esse caso que você está falando agora, sobre essa outra tentativa de ataque contra o Demore e o ICL, que é de junho do ano passado. E já faz uma semana que o relatório está entregue para o Supremo, e que a gente vem noticiando já há 7 dias, pelo menos, e o governo Lula está em silêncio sobre o fato de que o diretor, chefe de gabinete, corregedor, os antigos funcionários dessas funções estão indiciados, e nada foi feito no sentido de vamos fazer uma mudança, enfim, alguma atitude. E aí eu fico me perguntando o que mais precisa, ou que outros jornalistas serão atacados. Olhando para essa data, junho do ano passado, quando eles pensam esse relatório de desinformação contra o Demore, e eu fui alvo de difamação, e tenho suspeitas de que isso tenha sido feito também pelo grupo do antigo Gabinete do Ódio, 2 semanas depois dessa situação ali, dessas mensagens de desinformação. Quando eu olho para as datas, tudo isso aconteceu em junho do ano passado. Primeiro, aí esse relatório lá contra o Demore, eles aparentemente não encontraram nada com relação a mim, o que não significa que não tenha sido feito, só não foi encontrado. E também que não tenha sido feito pelas pessoas com quem eles antigamente dividiam essas informações. Então, que outros jornalistas, que outros magistrados vão ter que ser atacados para que se faça uma bela de uma faxina lá dentro da ABIN. E o próprio sindicato da ABIN está pedindo isso, está pedindo que se tome providências com relação a essa situação. Quem vai confiar nessa inteligência de Estado depois dessa situação toda? É muito grave tudo que está sendo levantado. Então, e o expediente, eu citei a situação do que aconteceu comigo, porque o expediente de forjar mensagens, que foi o que aconteceu com o Demore antes, eles compraram chips e forjaram conversas dentro de um celular, e aí printaram e botaram na internet. O que fizeram comigo foi, de certa maneira, semelhante. Eles também forjaram conversas e botaram na internet. E quem forjou isso foi o Alan dos Santos, no meu caso, que é uma pessoa próxima a todos esses integrantes do tal antigo Gabinete do Ódio. É muito grave tudo isso, né? Também surgiu um nome novo, monitorado, que não tinha vindo antes, que é da Alice Maciel, da Agência Pública, que também é uma outra grande repórter que investiga desinformação. Então, eu não sei exatamente o que o governo Lula está esperando, sabe? Talvez que o próprio presidente da República seja alvo de algum tipo de, não sei, tentativa de criação também, de narrativa, por parte do corpo técnico da própria agência de inteligência, que agora está sendo dirigida pelo ministro Rui Costa. Então, é tudo muito grave e falta uma ação concreta para sanear tudo isso. Assim. Não sei como é que o Brasil vai enfrentar qualquer tipo de problema, e a gente está em vias de, vendo uma guerra acontecer já no Oriente Médio de novo, e a gente não tem inteligência de Estado para analisar. A gente não tem uma inteligência de Estado que esteja voltada para o Estado brasileiro. Ela está voltada ainda para a guerra interna e psicológica que foi criada por Jair Bolsonaro. Ju, é muito importante você ter falado sobre isso, né? Sobre essa tentativa, vamos dizer assim, de embaraçar as investigações que levaram ao indiciamento do diretor da ABIN, né? Que é
o Luiz Fernando. Então, os servidores lá da ABIN, eles estão se articulando enquanto a gente está conversando. Isso pode mudar, porque a gente está conversando na segunda-feira à tarde, mas é importante dizer que eles estão se articulando, inclusive na justiça, para pedir o afastamento do diretor-geral. Ele foi indiciado pela Polícia Federal na história. A Ju explicou todos os meandros políticos, mas é absolutamente importante trazer o nome, né, do chefe da agência, Luiz Fernando Correia, e também fazer essa observação, porque todo esse bastidor que aconteceu ali, né, e que também houve crítica de está demorando para essa investigação ser concluída. O próprio diretor da Polícia Federal disse, olha, vão ter detalhes ali muito importantes, né? Ele usou até um termo específico que eu peguei aqui, ele falou sobre ela seria uma investigação bastante consistente, então o resultado é o que a gente está vendo agora, né? Só para fechar aqui. Exatamente, uma coisa que me bate desde a semana passada é que, por um lado, a Polícia Federal é responsável pela outra investigação que virou o processo criminal contra o Jair Bolsonaro e os demais, em função de uma tentativa de golpe de Estado. Como é que o governo Lula respalda sua direção da Polícia Federal para apurar a tentativa de golpe de Estado, mas não respalda a sua Polícia Federal para apurar os problemas da Agência Brasileira de Inteligência, que, em certa medida, colaboraram também para a própria tentativa de golpe de Estado. Então, não dá para brigar com os fatos, né? Os fatos são o que eles são, independente de quem fique mal na foto, mal indiciado, apontado por crimes. Eu não consigo compreender a dificuldade de tomar uma atitude com relação a... Porque não é só o fato deles estar... O simples indiciamento não diria nada, mas o que está no relatório é muito grave. Tem a antiga corregedora da ABIN apontando toda a pressão que ela sofreu para não investigar tudo isso. E se não tivesse sido levantado todos esses crimes e todos esses fatos, até o que foi encontrado que subsidia a investigação de tentativa de golpe de Estado, o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e tudo mais, nem isso estaria lá no outro processo. Ainda tem a cúpula envolvida nessa história, segundo a Polícia Federal. É bastante importante, é bastante grave. Obrigada demais. A gente conversa na próxima, com certeza. Em breve a gente ainda vai ter muito para conversar. Valeu, querida. Obrigada a você pelo espaço de sempre, com certeza. Assim que tiver novidade, eu trago por aqui. Beleza, corre para cá. Beijo grande, Ju. Até mais. A gente vai ter dia 29 de junho, 8 horas da noite. Recado importante para você anotar aí na sua agenda. O Investir é para todos. Então, para você fazer sua inscrição na nossa aula aberta, que vai acontecer num domingo. A gente vai estar ao vivo aqui com o nosso Eduardo Moreira para tirar todas as dúvidas simples e práticas de como você pode começar a investir com segurança, começando do zero. Quer dizer, se você não sabe, não tem a menor ideia, é absolutamente para você essa aula, para você que já tem uma noção também, porque ele vai tirar dúvidas ali. E também quem se inscrever agora vai ganhar um e-book totalmente grátis. Olha só, para você já ir começando a estudar. Então se inscreve em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga e ainda resgata o seu e-book de forma gratuita. Agora a gente vai ter o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e eu te convido para ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio, todos os dias de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Você já viu, né? Falar de investimentos parece que é sempre algo muito complicado, mas é de propósito, porque se você entender, você começa a questionar essas aplicações e principalmente começa a escolher você mesmo o que é melhor para o seu dinheiro. É por isso que o Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, conhece tudo dessa área, vai dar uma aula online gratuita para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, a partir das 8 da noite. Ele vai ensinar como é que esse mercado funciona,
Esse é o tipo de conhecimento que te liberta de riscos. E é de graça, o que é melhor, no tanto que você pode aprender. Aula online, gratuita, e você não pode perder. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.